Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer agora tudo sobre os estaduais pelo nosso Brasil, né, rapaz? Os estaduais que estão aí já a todo vapor, né? Vamos falar do Campeonato Paranaense. Pois é, rapaz, falamos do Furacão aqui, que o Mastriani tá indo pro Atlético Paranaense. Vamos falar das notícias aí, que já tá na quarta rodada, né, do Campeonato Paranaense. Falar para você aqui dos jogos. O Maringá empatou em 1-1 com a equipe do Cascavel. Tivemos o Atlético Paranaense vencendo o seu confronto aí pelo Campeonato Paranaense contra o Galo de Maringá. Tivemos mais, né, rapaz? Mais jogos. Tivemos o Adraus vencendo 1-0, né? O Azures. Tivemos ainda o confronto entre São Joséense e a equipe do Londrina empatado em 0-0. Tivemos sim, o PSTC 2-1 para cima do Cianorte. E o Coritiba goleou o Operário por 4-0. Com esses resultados, o Coritiba é o líder com 10 pontos, o Cianorte é o segundo com 9, em terceiro o Maringá com 8 pontos, em quarto o Atlético Paranaense com 8 pontos também, em quinto o Azures 7 pontos, o FC Cascavel 5 pontos é o sexto, em sétimo o PSTC com 4 pontos e fechando aí a oitava colocação o Operário com 4 pontos também. É bom lembrar que o Campeonato Paranaense, né, ele tem aqui, deixa eu até buscar para vocês, ele tem 11 rodadas. E é o seguinte, a forma de disputa é o seguinte: os 8 melhores se classificam para a próxima fase da competição, né? Os 8 melhores se classificam para a próxima fase da competição. E os 2 últimos caem para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. É isso para você entender aí o Campeonato Paranaense. Fala do Campeonato Goiano, né, rapaz? Com as pessoas reclamando, você está falando só do Carioca, do Mineiro, do Paulista, você não fala aí dos outros campeonatos. Então vamos passar para vocês aqui o maior número de campeonatos estaduais possíveis, tá? Vamos falar do Campeonato Goiano, então, já está também na sua quarta rodada do Goianão, né, rapaz? Tivemos aí o Goiânia 2-1 para cima da equipe do Iporá. Tivemos o Aparecidense empatando com o Goiás em 1-1. Tivemos ainda o Morrinhos perdendo em casa, né, para o Goianésia por 1-0. 0-0 entre Anápolis e a equipe do Craque. Tivemos também a equipe do Goiatuba vencendo, né? Jogando em casa, venceu o Jataiense por 1-0. E o Vila venceu o clássico contra o Atlético Goianiense por 2-1. Com esses resultados aí, o Vila Nova tem 9 pontos, lidera a competição. Em segundo, o Goianésia com 8. Em terceiro, o Goiás também com 8 pontos. Em quarto, o Goiânia com 7 pontos. O Goiatuba é o quinto com 7. Em sexto, o Jataiense, 6 pontos. Em sétimo, o Aparecidense com 6 pontos também. Em oitavo, o Atlético Goianiense com 4 pontos. É a mesma coisa aqui do Campeonato Paranaense, né? O Campeonato Goiano são 11 rodadas e os 8 melhores se classificam para a próxima fase da competição. Só para você ficar ligado, né, nas coisas aí também desses outros campeonatos que não são muito falados, evidentemente que não são, né? Mas a gente esclarece para vocês que estão ligados com a gente. Vamos falar do Campeonato Baiano, quarta rodada do Baianão também. Tivemos um encontro entre Bahia, né? De um lado o Bahia de Feira contra o Bahia da Capital. Bahia da Capital, né? O Super Bahia mesclou aí entre reservas e titulares e venceu o confronto fora de casa lá na Arena Cajueiro por 2-0. Bahia 2-0 então para cima do Bahia de Feira. Tivemos a Jacobina 1-0 para cima do Barcelona de Ilhéus. O Vitória, rapaz, Vitória sapecou aí um 3-0 sobre a Juazeirense. Tivemos o Jequié 2-0 para cima do Atlético de Alagoinhas. E o Itabuna que joga hoje, né? O Itabuna joga no Mário Pessoa, fechando aí essa quarta rodada do Baianão. Recebe a equipe do Jacuipense. É o confronto que fecha então essa quarta rodada. O Vitória lidera com 9 pontos o Campeonato Baiano. O segundo é o Bahia com 7. Em terceiro, o Barcelona de Ilhéus com 7 pontos também. Juazeirense é a quarta colocada com 7 pontos. Em quinto,
o Jequié com 6 pontos, o Bahia de Feira é o 6º colocado com 4, o Atlético de Alagoinhas tem 4 também, assim como o 8º colocado, Jacobina. Dentro da zona de rebaixamento, Jacuipense 3 pontos e Itabuna 2 pontos. Itabuna, se ganhar, ele vai a 5 pontos e vai ali para a 6ª colocação, caso vença o seu confronto hoje contra a equipe da Jacuipense. Na verdade, é um confronto direto aí, né? Contra a zona do rebaixamento. A Jacuipense, se perder para o Itabuna, pode terminar a rodada na lanterna da competição. Já falei para vocês aqui da classificação, né? Do Campeonato Baiano. Pois é, fala do Campeonato Cearense. Campeonato Cearense, 2ª rodada da competição, é isso mesmo? É isso mesmo, né, rapaz? 2ª rodada da competição, tivemos a equipe do Horizonte perdendo em casa para a equipe do Maracanã. Isso mesmo, Maracanã, o nome da equipe. 3-1 Maracanã no Horizonte. Que criatividade, né, rapaz? O Ceará venceu a equipe do Floresta por 1-0. Tivemos ainda o Iguatu, 1-0 para cima do time do Caucaia. Tivemos o Atlético perdendo em casa para o Ferroviário, né, por 2-1. E tivemos o Fortaleza sapecando aí fora de casa, né, o Barbalha por 5-0. Só o Pikachu parece que fez 3 ou 4 gols aí, rapaz. Pikachu, lembra do Pikachu? Lembra? Pikachu? Pois é, aquele Pikachu lá mesmo. No Campeonato Cearense são 2 grupos, né? Grupo A e Grupo B. A situação do Grupo A, que é o grupo do Fortaleza. Fortaleza lidera com 6 pontos, o Maracanã é o 2º com 4, em terceiro o Floresta 3, o Caucaia é o 4º colocado com 3 pontos e o Atlético ainda não pontuou. No Grupo B, o Iguatu lidera com 6 pontos, o Ceará é o 2º com 4, Ferroviário é o 3º com 3. Em quarto, Horizonte e Barbalho. Ambos aí ainda não pontuaram na competição. Nos grupos aí, né? São um grupo de 6 times. 6 ou 5, gente? 5, né? 5 times em cada grupo. E é o seguinte: 3 de cada grupo se classificam para a próxima fase da competição, depois aí dos jogos dessa primeira fase, evidentemente, né? Fala do Campeonato Gaúcho para você que tá ligado com a gente, o Campeonato do Rio Grande do Sul, tchê. Pois é, o Campeonato do Rio Grande do Sul. Tivemos a equipe do Santa Cruz empatando em 1-1 contra a equipe do Guarani de Bagé. Caxias e a equipe do São Luís ficaram no 2-2. O Internacional venceu o Ipiranga, né, por 3-0. Tivemos o São José vencendo o Juventude por 1-0. Tivemos ainda Novo Hamburgo perdendo para a Avenida por 1-0. E o Brasil de Pelotas recebeu a equipe do Grêmio. O Grêmio venceu por 1-0. Que gramado, meu amigo. Eu falo dos campeonatos estaduais aqui, meu amigo. Se a gente pode chamar aquilo, né? O estádio Bento Freitas, a gente pode chamar aquilo de gramado? Não sei. Internacional lidera com 7 pontos, em segundo Juventude 6 pontos, em terceiro Grêmio 6 pontos, em quarto Caxias 5 pontos, em quinto Novo Hamburgo 4 pontos, em sexto Avenida 4 pontos, em sétimo Ipiranga 4 pontos e o São José em oitavo com 4 pontos também. A situação aí de momento do Campeonato Gaúcho. 11 rodadas também aí na primeira fase, os 8 melhores se classificam para a próxima fase da competição. Campeonato Mineiro, destaque para você no nosso canal Cristiano Santos Radialista, os jogos do Campeonato Mineiro, segunda rodada. Cruzeiro empatou com o Atlético Clube por 1-1. Tivemos ainda a equipe do Itabirito perdendo em casa para a equipe do Vila Nova por 2-0. O Galo Mineiro, rapaz, 4-0 para cima da equipe do Democrata de Governador Valadares. Tivemos ainda o Pouso Alegre perdendo em casa para Tombense por 2-1. E o Ipatinga que recebeu o América Mineiro. O América Mineiro que na primeira rodada tinha vencido o seu confronto por 6-0. Agora a vítima foi o Ipatinga. E o América Mineiro venceu de novo, fez 6 gols, né? 6-1 América Mineiro jogando fora de casa. Hoje, mais conhecido como segunda-feira, o Uberlândia vai receber às 8 horas da noite o Patrocinense. Patrocinense que tomou de 6 do América Mineiro, né? Vai tentar se recuperar contra o Uberlândia fora de casa. O jogo é às 8 horas da noite para fechar aí a segunda rodada do Campeonato Mineiro. Falar do
Paulistão que teve clássico no final de semana, né, rapaz? Tivemos aí o Palmeiras com o Santos. Mas os demais jogos, o Bragantino empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. São Paulo venceu a Portuguesa por 1-0. O Ituano, que havia vencido na rodada passada o Corinthians por 1-0, perdeu em casa para o Guarani por 3-0. São Bento aprontou para cima do Corinthians. 2 derrotas do Corinthians para 2 times aí do interior de São Paulo. Amanhã, mais conhecido como terça-feira, tem Corinthians e São Paulo. Mano Menezes está assim, ó, balançando. Se o São Paulo ganhar do Corinthians na Arena, meu amigo, coisa que nunca aconteceu, São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Arena. Se isso acontecer, eu não sei se, acho que o Mano Menezes, seu Mano Menezes, ô Mano, acho que não vai aguentar não, viu? Acho que não aguenta não. Ponte Preta e Inter de Limeira empataram em 0-0. Palmeiras, como já disse no clássico, venceu o clássico 2-1 para cima do Santos. Tivemos o Mirassol empatando com o Novo Horizontino em 1-1. Muito empates, né? Bastante empates. O Santo André empatou com o Água Santa em 0-0. 1, 2, 3, 4 empates. 4 empates aí na rodada, né, rapaz? A classificação dos grupos. No grupo A, que é o grupo do Santos, Santos lidera com 6 pontos, mesmo com a derrota. Portuguesa também perdeu, ficou com seus 3 pontos. O Ituano perdeu também o seu jogo, ficou com 3 pontos. O Santo André empatou o seu confronto, né? E por isso chegou aí a 2 pontos, mas mesmo assim continua segurando a lanterna do grupo A. No grupo B, o Palmeiras lidera com 7 pontos. O Guarani tem 4 pontos, é o segundo. O Água Santa tem 4 pontos, é o terceiro. E a Ponte Preta está na lanterna com 2 pontos até aqui. No grupo C, o Bragantino lidera com 4 pontos. O Corinthians é o segundo com 3. O Mirassol também tem 3, é o terceiro colocado. E a Inter de Limeira tem 1 pontinho até aqui. No grupo D, São Paulo lidera com 7 pontos. São Bernardo também 7 pontos. Botafogo de Ribeirão Preto tem 4 pontos. E o Novo Horizontino na lanterna com 3 pontos. É a situação de momento aí do campeonato estadual de São Paulo, Paulistão. Fala do Carioca, o Cariocão 2024, rapaz. Ei, campeonato maravilhoso, né? Campeonato maravilhoso demais, rapaz. Como diz o Tite, o melhor campeonato estadual do Brasil. Zil. Meu Deus do céu, rapaz. Tite! Ô, Tite! Quarta rodada, então, do Campeonato Carioca. Botafogo 2-0 para cima do Sampaio Correia. Portuguesa recebeu os meninos do Flamengo. E o jogo não saiu de um 0-0. Ô, joguinho ruim, meu Deus. Meu amigo. Madureira e Volta Redonda se enfrentaram. Madureira 3-1 para cima do Voltaço. Fluminense 3-0 para cima do da Nova Iguaçu. Hoje, para fechar a rodada aí, teremos Audax enfrentando o Boa Vista lá em Bacaxá. A bola rola às 8h30 da noite. Antes de eu falar da classificação, falar do confronto entre Bangu e Vasco da Gama. O Bangu ainda não havia vencido no campeonato. O Vasco vinha de uma boa vitória na última rodada aí da competição, né? E o Bangu, claro, querendo fazer os seus pontinhos, né, rapaz? E o Vasco tinha derrotado na rodada passada o Madureira, né? Por 2-0. E o Bangu querendo fazer o seu primeiro pontinho, ou até mesmo os 3 pontos. Se fechou contra o Vasco. 5 minutos, o Vasco teve um jogador expulso. E já falamos aqui sobre a arbitragem, meu amigo. Sinceramente, eu não sei o que dizer. Já disse tanto sobre esse... Eu disse que ia comentar sobre esse assunto, mas é melhor não. Sabe? É melhor não, porque eu carrego essa cruz de malta aqui no peito, a dizer assim, não, tá chorando, etc e tal. Não que eu esteja ligando para quem fale isso, ou deixe de falar. É minha opinião aqui, é minha opinião. Por isso que tem esse espaço aqui de comentários, para você concordar ou não com aquilo que eu falo. Se você concorda, joia. Se não concorda, joia também, te agradeço do mesmo jeito. Né? Mas assim, Cristiano, mas o Vasco jogou contra o Bangu e não conseguiu ganhar do Bangu e tá falando que a culpa é da arbitragem. Ninguém tá falando que a culpa é da arbitragem, menino. Ninguém. O problema é que quando você vai jogar com um time fechado como é o Bangu, no começo do jogo você fica com 1-0, a coisa se complica ainda mais. Ainda mais, né? E, cara, e assim, quando é expulsão, quando é jogada para expulsão, joia. Agora, só uma questão que eu vou questionar vocês, falar para vocês aqui, quero a opinião de vocês. Porque o Campeonato Mineiro, ele é mais forte do que o Campeonato... Não estou desnosprezando o Campeonato Mineiro, pelo amor de Deus, não é isso.
Mas o Campeonato Mineiro, ele é mais forte do que o Campeonato Carioca? Porque o Campeonato Carioca tem 4 clubes grandes. O Mineiro tem 2. Ah, Cristiano, mas tem um América Mineiro. Tá, então vamos colocar 3? Tem 3 times grandes então, né? Já que alguém deve questionar em relação a isso. Vamos colocar 3 times grandes de Minas? Tá bom. Então tá bom, 3 times grandes de Minas. Mas o Campeonato Carioca continua na frente porque tem 4 equipes grandes, né? Para muitos, o Volta Redonda é a quinta força lá do Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Se o Campeonato Carioca é melhor do que o Campeonato Mineiro, então por que o Campeonato Mineiro tem VAR e o Campeonato Carioca não tem VAR? Que, gente, hoje não dá para se ter qualquer campeonato que seja organizado por federação ou também pela CBF, que passa pela mão da CBF, não dá para ter campeonato ou campeonatos sem a utilização do VAR. Não dá mais. Ou você implementa o VAR em todas as competições, ou então você não coloca em competição nenhuma. Porque, não, mas vai ter só nos clássicos. Quer dizer que nos outros jogos, né, que também são importantes para o decorrer do campeonato, não tem? Por quê? Mas é porque a Federação Carioca ela não tem dinheiro para investir. Não tem dinheiro para investir? Meu amigo, o que é despejado pelos clubes Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo nessa ferge, não está escrito. Qualquer movimentação, qualquer jogo de qualquer campeonato no estado do Rio de Janeiro, de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, de Flamengo, a FERJ, que é a Federação do Rio de Janeiro, ganha a sua bagatela de dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Então falar que é por questão de custo, se falar isso, é mentira. É querer enganar o torcedor. Porque dinheiro a Federação Carioca tem para investir mais no futebol carioca, para fazer um campeonato melhor, né? E para ter VAR desde o início. Tem que ter VAR. Repito, gente, hoje não tem como. Não tem. Cristiano, mas você acha que com a utilização do VAR, o juiz teria dado aquele pênalti pro Bangu? Poderia. Mas o VAR poderia corrigir, falar, não foi pênalti. Como na expulsão do Jair. O árbitro de vídeo poderia chamar e falar, o cara toca na bola, cara. Não dá pra expulsar aí, volta lá. Não era pra expulsão, não. E dá-se o amarelo. Porque prejudicou demais o Vasco, gente. Eu não vou ficar falando mais detalhes aqui, porque assim, soa, né? Esse cara é vascaíno, esse cara tá chorando, o jogo contra o Bangu. Eu concordo com vocês que é o seguinte, até já disse ontem, nos debates, nos grupos de WhatsApp que eu participo. Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, quando pegar Portuguesa, Sampaio Correia, Madureira, Bangu, Nova Iguaçu, Audax e Boa Vista, é obrigação dos mesmos atropelar, com todo o respeito que eu tenho a esses clubes, mas é obrigação dos clubes de mais investimento atropelar. Mas gente, quando você tem, e você que assistiu, ou pelo menos assistiu os melhores momentos do jogo do Vasco aí, deve ter percebido, quando você tem uma expulsão como aquela, gente, o jogador é ser humano. Se descontrola. Começa a reclamar muito da arbitragem. E isso acaba afetando o desempenho dos jogadores em campo. O que aconteceu com o Vasco ontem? Uma expulsão injusta aos 5 minutos do primeiro tempo, começo do jogo, e aí o jogador fica pilhado. E aí ele tem que controlar a carga emocional de raiva, tem que jogar bola, tem que marcar o adversário. Gente, fica difícil. Tem que ver ainda a arbitragem não dar cartão vermelho para o jogador adversário que fez uma falta pior do que a falta que ele deu vermelho, do Jair. Como você controla tanta coisa, gente? É ser humano. Repito, concordo que Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo tem que pegar esses times do interior, do Rio de Janeiro, menores, né? E atropelar. Concordo com vocês. O Campeonato Carioca é fraquíssimo, gente. Fraquíssimo. O Bangu vai lutar de novo para não cair. É normal. Conseguiu seu primeiro pontinho ontem em 4 jogos. E mais, evidentemente, pela ação da arbitragem, né? Mas tomara, eu acredito que a partir do ano que vem, esse ano não vai mudar mais, porque o campeonato já está rolando, né?
Mas acredito eu que a partir do ano que vem, a Federação do Rio de Janeiro, a tal da FERJ, vai tomar vergonha na cara e vai colocar árbitro de vídeo no campeonato durante todo o campeonato. Acredito eu. E deveria ser assim em todos os campeonatos estaduais. Ah, mas as federações não têm dinheiro. Pede para a CBF, que ganha uma bagatela também das federações de futebol pelo nosso país. Então ela tem condição de, se a federação não tem, algumas até concordo que não tem, Federação de Goiânia, Federação do Ceará, pode até não ter. Até, eu acho que não tenha mesmo. Mas a do Rio de Janeiro, a do Rio Grande do Sul, a de São Paulo, como já é. São Paulo é o campeonato todo com VAR. Do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, até da Bahia também tem condição. O Campeonato Baiano tem condição de colocar árbitro de vídeo durante toda a competição. Então, para fazer futebol hoje sem um VAR, não dá. Não dá para fazer futebol hoje sem um VAR. Então, não faz. Encerra os campeonatos estaduais. Estava vendo até um vídeo hoje, um internauta perguntando, né? Por que no Brasil só se tem 4 divisões? Por que não tem 5ª, 6ª divisão? Ou até mais divisões? Eu já disse aqui para vocês, vou dizer de novo. Eu acho, na minha opinião, o Brasil deveria ter, já tem 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, quantas divisões que fosse. Acaba com os estaduais, começa a seguir o calendário do futebol europeu. Dá calendário para esses times o ano todo. Em vez do time estar disputando o estadual durante 3 meses ou 2 meses, disputa o campeonato, né? Faz um campeonato 5ª, 6ª, 7ª, 8ª divisão, mas eles não querem trabalhar, né, gente? Esse é o problema. Não querem trabalho. Não querem trabalho. Querem ficar lá com o bumbum sentado, né? Só de boa. E ganhando muita grana, né? Nas costas dos clubes, inclusive dos clubes pequenos, que não, na maioria das vezes, nem receita tem. Se você faz abre o leque de divisões, esses clubes vão ter calendário e, consequentemente, grana, money, din-din, bufunfa, durante toda a temporada. E mais chances, né, de disputar outras competições, porque o time começa a disputar vamos colocar 7 divisões, a 7ª divisão. Vamos colocar. Ele tem capacidade de chegar na 6ª, na 5ª? Tem. Né? Você dá esperança a clubes que nem nunca imaginaram disputar um campeonato estadual. Você imagina disputar um campeonato nacional. Você dá uma esperança. E calendário para o ano inteiro para esses clubes, né? Pois é, então jogos aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, passei para vocês. Lembro de novo, ó, Audax e Boa Vista jogam hoje às 8h30 da noite para fechar aí a 4ª rodada do Estadual do Rio de Janeiro. Fluminense lidera com 10 pontos, em segundo Botafogo 9 pontos, em terceiro Vasco 8 pontos, em quarto com 7 pontos a Portuguesa. Nova Iguaçu é o quinto com 7 pontos também, em sexto Boa Vista 6 pontos, em sétimo o Madureira com 6 pontos, em oitavo o Flamengo 5 pontos, em nono Volta Redonda com 1 ponto, assim também como o 10º Bangu e o 11º o Sampaio Correia. O Audax, que joga hoje, né, tem nenhum ponto, mas se ganhar ele vai para a 9ª colocação ali com 3 pontos e joga a lanterna para a mão aí do Sampaio Correia. Pois é a situação. Já o Boa Vista, né, se Boa Vista ganhar hoje, Boa Vista vai a 8 pontos. É isso mesmo? Ele vai a 9 pontos, gente. 8, não, ele vai a 9 pontos, entra no G4, tira a Portuguesa ali, joga o Vasco para a 4ª colocação e assume a 3ª colocação aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se ele passa ali o Botafogo, deixa eu ver. Ele tem 9 pontos, 0 de saldo, não passa não, só se ele goleasse, né? Só se ele golear aí o Audax, né, por uma margem de bastante gol, aí ele pode até assumir a 2ª colocação. Mas o Boa Vista pode entrar no G4 caso vença o Audax. Pois é, a situação então do Campeonato Carioca, os estaduais pelo nosso país. Já te agradecendo aí pelo carinho, pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas trazendo notícias de Brumado, da região da Bahia
e de todo o nosso Brasil. Combinado certinho? Ó, beijão no seu coração, abraço para vocês também e até daqui a pouquinho, se Deus quiser, com mais um vídeo, dessa vez o vídeo de fechamento aqui desta segunda-feira, começando aí a semana de vídeos aqui no canal. Deixa o joinha, que é muito importante pra gente, compartilha esse nosso vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal que vai ajudar demais a gente. Sininho de notificações em todas, para que vocês não percam nenhum vídeo, que sempre que subir um vídeo aqui no canal, o YouTube vai sempre te avisar, tá bom? Beijo no coração, até daqui a pouquinho, se Deus quiser.